Bendita a fé dos nossos pais, inspira nossos ideais. Dr. John Harvey Kellogg e a doutrina da Trindade, na Igreja Adventista do Sétimo Dia. John Harvey Kellogg foi um médico, cirurgião e higienista adventista do Sétimo Dia, mundialmente famoso. Nasceu em 1852 e morreu em 1943. Dirigiu um hospital, usando métodos terapêuticos que tratavam a mente e o corpo, com um foco particular em nutrição, limpeza intestinal e exercícios. Kellogg foi um forte defensor do vegetarianismo para a saúde. Ele é mais conhecido pela invenção do cereal matinal, conhecido como flocos de milho ou cornflakes. Ele foi amigo pessoal, por muitos anos, de Ellen White e Tiago White. Eles até ajudaram a financiar os estudos de Kellogg em 1873, encorajando-o a fazer um curso de medicina. Em 1876, aos 24 anos, foi nomeado diretor do Instituto de Reforma da Saúde, em Battle Creek, Michigan. Sob a gestão do Dr. Kellogg, o sanatório de Battle Creek cresceu e prosperou, alcançando reconhecimento mundial. Em 18 de fevereiro de 1902, o sanatório de Battle Creek foi queimado até o chão. Ellen White escreveu que isso era um julgamento de Deus. Ellen White não queria que este sanatório fosse reconstruído com as intenções que Kellogg tinha. E ele ignorou o conselho dela. Fundos precisavam ser levantados para o novo edifício. Então o Dr. Kellogg decidiu escrever um livro médico, chamado Templo Vivo. As vendas do livro eram para a construção. Uma ideia muito boa, vindo de um homem em sua posição. Mas a comissão da Conferência Geral revisou o manuscrito e o rejeitou. E antes que a comissão pudesse relatar suas descobertas, Kellogg enviou um pedido à editora Review and Herald para imprimir 5.000 cópias do livro. Antes que o livro pudesse ser impresso, o próprio Deus interferiu. A editora pegou fogo e queimou até o chão, em 31 de dezembro de 1902. O Dr. Kellogg, em sua teimosia, foi adiante e imprimiu o livro em outra editora. Em seu livro, Kellogg começou a ensinar doutrinas estranhas sobre a natureza de Deus. Dizia que Deus não é uma pessoa real, que é uma essência que permeia a natureza. Que Deus está em tudo, nas flores e nas árvores. Por exemplo, se você tomar um banho, Deus está na água. Isso é chamado de panteísmo. A tendência dessa crença é levar alguém à adoração da natureza. Porque, se Deus está na árvore e nas flores, então você pode adorar isso. John Kellogg não ensinou apenas o panteísmo. O panteísmo foi apenas o resultado posterior de sua mudança na crença sobre a divindade. O Dr. Kellogg foi o criador do alfa das heresias mortais na Igreja Adventista, como Ellen White o denominou. Até o início dos anos 1900, não havia divisão entre os adventistas do sétimo dia em relação à divindade. Se havia alguém que acreditava de forma diferente do corpo principal de seus membros, isso não foi trazido à tona. Em outras palavras, aqueles que acreditavam de forma diferente do corpo principal dos crentes em relação à divindade não constituíam um problema. Até o início de 1900, tudo era harmonia com respeito às crenças da divindade dos adventistas do sétimo dia. Foi então que a situação começou a mudar. As crenças diferentes vieram à tona e provocaram uma verdadeira crise dentro do adventismo do sétimo dia. Aí, começou a vir da parte de Ellen White um fluxo constante de declarações, enfatizando que a fé dos adventistas do sétimo dia deveria ser mantida. Nenhum J, ou um tio,
era para ser tirado. Em outras palavras, no início de 1900, surgiram alguns que estavam tentando promover pontos de vista a respeito de Deus e Cristo, que não estavam em harmonia com o corpo principal da igreja. Então Ellen White defendeu o que havia sido a fé dos adventistas do sétimo dia, nos últimos 50 anos. Nenhum alfinete deve ser removido no que o Senhor estabeleceu. Nós encontraríamos segurança em menos do que o Senhor nos tem dado nesses últimos 50 anos. Review in the Herald, 5 de maio de 1905. Um dos que tentou promover crenças erradas foi o Dr. Kellogg. O que exatamente aconteceu para este homem fazer uma coisa dessa? O Dr. Kellogg foi escolhido para escrever um livro sobre saúde. O pastor William Ambrose Spicer, que em 1903 se tornou secretário da Associação Geral, escreveu. Imediatamente após a perda do sanatório, no início de 1902, foram realizados conselhos entre a junta da instituição e os membros do comitê da Associação Geral, em busca de planos de reconstrução. Para ajudar na reconstrução, foi acordado que um livro de medicina deveria ser escrito, em um contexto mais popular, para ser vendido pelo nosso povo, em benefício do trabalho do sanatório. Como o livro da Sra. White, Parábolas de Jesus, foi vendido para o benefício de nossas escolas. Foi combinado que o líder das forças médicas, Dr. Kellogg, deveria escrever o livro de saúde. O livro que Kellogg escreveu foi chamado de O Templo Vivo. O pastor William acrescentou: foi a partir do ensino deste livro que se desenvolveu uma crise que afetou muitas partes do trabalho, levantando questões não apenas sobre o ensino, mas sobre a organização da igreja e unidade do movimento adventista, e a integridade do espírito de profecia, que havia sido um conselheiro no movimento e guia desde 1844. Quando foi combinado que Kellogg deveria escrever o livro, a G. Daniels, que era o presidente da Associação Geral, aconselhou Kellogg a não incluir nele nenhum de suas crenças que não estivessem em harmonia com o adventismo do sétimo dia. Observe o que Daniels disse a Kellogg. Agora olha aqui, doutor. Esse livro não deve conter um único argumento dessa nova teoria que você está ensinando, porque há muitas pessoas em todo o país que não aceitam isso. Eu sei do que eles falam, e se tiver algo que eles consideram panteísmo, eles nunca vão tocá-lo. E o médico respondeu: ah, sim, eu entendo isso. E Daniels reiterou o ponto: você deve deixar tudo isso de fora. Dr. Kellogg concordou totalmente. Isso indica que os líderes da Conferência Geral sabiam dos pontos de vista de Kellogg, inclusive Ellen White. Em 1905, Ellen White disse o seguinte sobre o ensino de Kellogg: este assunto foi mantido diante de mim pelos últimos 20 anos. Sim, por mais de 20 anos. Antes da morte de meu marido, o Dr. Kellogg veio ao meu quarto para me dizer que ele tinha uma grande luz. Ele se sentou e me disse o que era. Foi semelhante a algumas das opiniões que ele apresentou no Tempo Vivo. Eu disse: essas teorias estão erradas. Eu as conheci antes. Eu tive que conhecê-las quando comecei a viajar. Ministros e pessoas foram enganados por esses sofismas. Eles levam a fazer de Deus uma coisa insignificante e a Cristo uma coisa insignificante. Devemos repreender essas teorias em nome do Senhor. Note nesse texto que Ellen White fala de dois seres pessoais separados e distintos. Observe bem que ela não diz nada sobre o Espírito Santo. Se Ellen White acreditava, como algumas pessoas creem, que o Espírito Santo é uma pessoa como Deus e Cristo, então, por que ela não incluiu o Espírito Santo aqui, nesta declaração? Em outras palavras, por que ela não disse que Kellogg
estava fazendo do Espírito Santo uma coisa insignificante. Seu silêncio, em relação ao Espírito Santo, é uma indicação muito forte de que ela não entendia o Espírito Santo como uma pessoa, como ela considera Deus e Cristo, como pessoas distintas. Ellen White concluiu: enquanto eu falava sobre essas coisas, colocando todo o assunto à frente do Dr. Kellogg e mostrando a ele qual seria o resultado de receber essas teorias, ele parecia estar aturdido. Eu disse: nunca ensine tais teorias em nossas instituições, não as apresente ao povo. O Dr. Kellogg ficou bastante chocado e perplexo. Mas ele ignorou o conselho de Ellen White. Isso sabemos, porque em seu livro O Templo Vivo, ele publicou suas teorias especulativas a respeito de Deus, e provocou uma crise muito séria para os adventistas do sétimo dia. Observe agora a luz que Ellen White disse que veio de Deus para Kellogg, que foram persistentemente ignorados. Este curso não pode mais ser passado em silêncio. Pois fui instruída pelo Senhor, que o povo tem o direito de saber e entender que nos últimos 20 anos, Deus, em sua misericórdia, tem dado luz ao nosso médico-chefe, que nunca foi dada às igrejas. Esta luz tem brilhado sobre o caminho de nosso irmão, a fim de que ele possa ser impedido de seguir um caminho que Deus não pode aprovar e abençoar. Onde está a presença de Deus? No livro O Templo Vivo, Kellogg disse que a presença de Deus estava em tudo. Esse foi o problema. E para provar seu ponto, Kellogg escreveu uma ilustração. Suponhamos que agora temos uma bota à nossa frente, não uma bota comum, mas uma bota viva, e quando olhamos para ela, vemos pequenas botas saindo pelas costuras, empurrando os dedos dos pés, caindo nos calcanhares, e saltando no topo, dezenas, centenas, milhares de botas, um enxame de botas continuamente saindo de nossa bota viva. Não seríamos obrigados a dizer: há um sapateiro na bota. Portanto, há na árvore um poder que cria e a mantém. Um criador de árvores, na árvore. Kellogg estava ensinando que a presença real de Deus estava dentro da bota, ou dentro da árvore. Foi por isso que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não aprovou seu livro. As crenças de Kellogg não estavam de acordo com o que estava sendo ensinado pelos Adventistas do Sétimo Dia. Em outubro de 1903, o Comitê da Associação Geral se reuniu para discutir o livro. E 2 testemunhos de Ellen White, condenando o que este livro estava ensinando, foi enviado. Em consequência, Kellogg disse que não apenas retiraria seu livro do mercado, mas também que o revisaria. Kellogg se converte ao trinitarianismo. Um dia depois da reunião do Comitê da Associação Geral, Kellogg conversou com A.G. Daniels, presidente da Associação Geral, sobre o seu livro. Nessa conversa, ele tenta justificar o que escreveu, dizendo que, por ter recentemente chegado a acreditar na doutrina da Trindade, ele agora poderia explicar suas teorias muito melhor. A.G. Daniels escreveu para W.C. White, filho de Ellen White, contando-lhe sobre isso. Daniels escreveu: então ele, Kellogg, afirmou que suas antigas visões sobre a Trindade o atrapalhavam de fazer uma declaração clara e absolutamente correta. Mas que por um pouco tempo, ele passou a acreditar na Trindade. E agora pode ver claramente onde estava toda a dificuldade. E achou que agora podia resolver a questão satisfatoriamente. Carta de A.G. Daniels para William C. White, em 29 de outubro de 1903. Aqui podemos ver que Kellogg era antitrinitariano, como a grande maioria de todos os outros adventistas do sétimo dia. Agora, em 1903, ele estava confessando a Daniels que por um pouco tempo, ele passou a acreditar na Trindade. Daniels continuou: ele, Kellogg, me disse que agora crê em Deus o Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E agora sua visão era que Deus Espírito Santo, e não Deus Pai, que preenchia todo o espaço e todas as coisas vivas. Carta de A.G. Daniels para William C. White,
em 29 de outubro de 1903. Esta foi uma mudança dramática nas crenças de Kellogg. Digo isso porque, antes de aceitar essa crença na Trindade, ele acreditava, como a grande maioria dos adventistas do sétimo dia, que o Espírito Santo era a presença pessoal, tanto de Deus Pai, como do Filho, Deus e Cristo onipresente, não outro ser pessoal. Observe isso, com atenção. Acreditamos em apenas uma divindade, Deus, que é uma unidade, não um ser composto. Nós repelimos a acusação de trinitarianismo, sem a menor hesitação. Nós não acreditamos em um Deus triuno. E não faremos, como fez nosso revisor, em um antigo artigo, deixando o leitor em dúvida quanto à nossa posição sobre esse ponto. Como nosso revisor poderia ter cometido um erro tão estranho, a ponto de supor que compartilhamos um erro tão grosseiro quanto acreditamos ser a doutrina ortodoxa da Trindade. John Harvey Kellogg, Review and Herald, 25 de novembro de 1880, em resposta à réplica de Elder Nathan Wardiner, pastor batista. Até 1903, todos os adventistas estavam em harmonia nas suas crenças. Os principais pontos de nossa fé, como temos abraçado hoje, estão firmemente estabelecidos. Ponto após ponto, foram claramente definidos, e todos os irmãos estão juntos, em harmonia. O grupo inteiro dos crentes estão unidos na verdade. Manuscrito 135, de 1903. Mas em 1903, Kellogg estava conseguindo separar o Espírito Santo do Pai e do Filho, tornando o Espírito Santo um outro ser, como Deus e Cristo. Sabemos disso, porque o pastor Daniels disse a William C. White que Kellogg estava dizendo que era esse terceiro ser, o Deus do Espírito Santo, que preenchia todo o espaço e todo ser vivo, e não o Deus Pai. Como os ensinamentos de Kellogg invalidavam o Evangelho. A nova crença trinitária de Kellogg era contra o Evangelho e a teologia adventista do sétimo dia. Isto porque Kellogg estava ensinando que o Espírito Santo estava em tudo. O que significava dizer que o Espírito Santo estava dentro de todos. Então não havia a necessidade de conversão. Esta foi a parte inaceitável de sua teologia. Ellen White, falando do templo vivo, falou sobre o perigo de acreditar que o Espírito Santo habita em todos. Ela disse: E durante toda a minha vida, tive que enfrentar os mesmos erros, embora nem sempre da mesma forma. No templo vivo, a afirmação é feita de que Deus está na flor, na folha, no pecador. Mas Deus não vive no pecador. A palavra declara que ele habita somente nos corações daqueles que o amam e fazem justiça. Deus não habita no coração do pecador, é o inimigo que habita ali. Manuscrito 46, de 1904. Foi esse o principal problema com a nova crença de Kellogg. Seus ensinamentos invalidavam o Evangelho. W. Prescott detectou alguns erros no livro de Kellogg e escreveu para ele em 28 de outubro de 1903, especificando os erros que ele detectou. 1. Deu uma visão errada de Deus e o lugar de sua habitação. 2. Deixou de lado a necessidade de expiação e a obra de Cristo como nosso sumo sacerdote no santuário celestial. 3. Levou a uma quebra da distinção entre o pecador e o cristão, ensinando que todo homem é um templo de Deus, independentemente de sua fé em Cristo. Como podemos ver, havia problemas teológicos muito sérios com o livro de Kellogg. Não era apenas um simples caso de Deus na natureza, mas algo muito mais terrível. Tinha a ver com uma imagem errada de Deus, da expiação, do santuário e a necessidade do pecador de um Salvador. As falsas teorias de Kellogg, portanto, atingiram diretamente o coração do Evangelho. Estavam lançando a verdade por terra, como os adventistas do sétimo dia a entendiam.
O alfa das heresias mortais. Novas teorias sobre Deus e Cristo. Na carta que Daniels enviou a William White, ele disse o seguinte, sobre a teologia recém-descoberta de Kellogg. Kellogg, disse que se ele acreditasse nisso, na Trindade, antes de escrever o livro, ele poderia ter expressado seus pontos de vista, sem dar a impressão errada, que o livro dá agora. Carta de A.G. Daniels, a William C. White, em 29 de outubro de 1903. Aqui podemos ver que antes de escrever o livro, Templo Vivo, Kellogg não acreditava na doutrina da Trindade. A impressão errada que Kellogg disse que o livro dava, era a de que Deus o Pai estava em todo ser vivente. Mas agora que Kellogg, passou a acreditar na Trindade, ele podia ver que era Deus Espírito Santo que estava em tudo. Em outras palavras, ao dizer que o Espírito Santo era uma pessoa como Deus e Cristo, Kellogg estava introduzindo uma heresia na fé adventista em 1904. É por isso que, quando Ellen White advertiu sobre as crenças erradas que estavam chegando à Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela disse: No livro Templo Vivo, acha-se apresentado o alfa de heresias letais. Seguir-se-á o ômega, e será recebido por aqueles que não estiverem dispostos a atender à advertência dada por Deus. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 200. 7 de agosto de 1904. Por isso que Ellen White também disse em 1903, aos professores do Colégio Missionário Emmanuel: As novas teorias a respeito de Deus e de Cristo, conforme apresentadas no Templo Vivo, não estão em harmonia com o ensinamento de Cristo. O Senhor Jesus veio a este mundo para representar o Pai. Ele não representava Deus como uma essência que permeia a natureza, mas como um ser pessoal. Os cristãos devem ter em mente que Deus tem uma personalidade tão verdadeira quanto a de Cristo. Ellen White estava dizendo aqui que os ensinos de Kellogg estavam fazendo com que Deus parecesse uma essência que permeia a natureza, e não como Jesus veio representá-lo, como um ser pessoal. Esta era a questão do problema. Kellogg havia dito que, ao acreditar na Trindade, ele havia resolvido o problema que escrevera em seu livro. Mas Ellen White não o via dessa maneira. De acordo com Ellen White, Kellogg estava ensinando que Deus não era um ser pessoal, mas nunca disse que Kellogg estava fazendo isso com relação ao Espírito Santo, mesmo ele dizendo que era o Espírito Santo que estava em tudo. Se Ellen White tivesse acreditado que o Espírito Santo era um ser pessoal, como Deus e Cristo, então ela teria dito que Kellogg estava ensinando que o Espírito Santo não era um ser pessoal. Mas ela apenas disse o Pai e o Filho. Isso é muito significativo. Kellogg não era claro sobre a personalidade de Deus. E Ellen White repudiava a compreensão de Kellogg sobre a divindade. Você não está definitivamente claro sobre a personalidade de Deus, que é tudo para nós como um povo. Você virtualmente destruiu o próprio Senhor Deus. Note que Ellen White não elogiou Kellogg por vir acreditar na doutrina da Trindade, mas condenou todas as ilustrações que descreviam Deus como 3 em 1. E ela fez isso por uma boa razão. Ela também disse em vários testemunhos que Kellogg estava sendo desviado pelo próprio diabo e por influências satânicas. Kellogg estava destruindo a Deus como um ser pessoal. Ellen White cita as declarações de Kellogg a respeito de sua compreensão errada sobre Deus. Observe. Sou instruída a dizer: os sentimentos dos que andam em busca de avançadas ideias científicas não são para confiar. Fazem-se definições como essas: o Pai é como a luz invisível, o Filho é como a luz corporificada, o Espírito é a luz derramada. O Pai é como o orvalho, vapor invisível, o Filho é como o orvalho condensado em uma bela forma, o Espírito é como o orvalho caído sobre a sede da vida. Outra apresentação: o Pai é como o vapor invisível, o Filho como a nuvem plúmbea,
O Espírito é chuva caída e operando em poder refrescante. Evangelismo, página 614. Note as primeiras palavras deste texto. Sou instruída a dizer. Ela não estava expressando sua opinião. Ela foi instruída por Deus para dizer isso. Note também que ela disse que essas ilustrações, 3 em 1, sobre Deus, não são confiáveis. Nesse texto, Ellen White estava fazendo referência à doutrina da Trindade. Como você percebe, Kellogg estava usando as coisas criadas para tentar explicar um Deus 3 em 1. E essas ilustrações são também usadas pelos trinitarianos adventistas hoje, na tentativa de descrever Deus como sendo 3 em 1. Na lição da Escola Sabatina, segundo trimestre de 2006, na página 7, diz que analogias, como um triângulo ou um tridente, podem ajudar alguém a entender a ideia de como um Deus pode ser composto de 3 pessoas iguais. Em inglês, está tridente, e em português está prisma. Descrever Deus dessa maneira é denegrir. Nunca devemos descrever o Deus eterno como um triângulo e um garfo de 3 pontas. Nós temos o testemunho do espírito de profecia, condenando isso. Isso é a pior do que as diabólicas ilustrações 3 em 1, de Kellogg. Se isso não bastasse, o mesmo autor pergunta: que outros exemplos podem nos ajudar a entender melhor essa verdade profunda? Isso significa que, em 2006, os adventistas em todo o mundo são incentivados a usarem outros exemplos de coisas criadas para mostrar que Deus é 3 em 1. Com certeza, nas manhãs de sábado na escola sabatina, muitos fizeram suas ilustrações semelhantes às que Ellen White condenou. O livro adventista Deus Me Ama de 28 Maneiras explica que você deve usar um ovo para explicar um Deus 3 em 1 para as crianças. O Pai é a casca, Jesus é a clara e o Espírito Santo é a gema. A música da cantora Tia Cecel, da Novo Tempo, usa o vento e a água para explicar um Deus 3 em 1. Observe. Eu não entendo, não compreendo. Como é que 3 é 1? Como é que 1 são 3? Eu não entendo. Como é que pode ser 3 seres serem 1? É complicado, mas escute bem com muita atenção. Vou explicar fazendo uma ilustração. O vento que soprou, a brisa e o furacão. Os 3 são diferentes, mas os 3 são vento. O gelo, o vapor, a água que eu bebi. Os 3 são diferentes, mas os 3 são água. Deus não pode ser descrito usando as coisas desta terra. Deus proíbe categoricamente usar essas ilustrações, pois diminuem a majestade do céu, que não pode ser comparada a nenhuma semelhança terrena. A Bíblia e o espírito de profecia sempre falam de Deus como um ser pessoal. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. 1 Coríntios 8:6. A Bíblia e os testemunhos não mostram uma entidade composta, como é ensinado pela doutrina da Trindade. Ellen White reprovou essas ideias de Kellogg e dos trinitarianos adventistas de hoje, dizendo: todas essas definições espiritualistas são simplesmente nada. São imperfeitas, inverídicas. Enfraquecem e diminuem a majestade, a que não pode ser comparada nenhuma semelhança terrena. Deus não pode ser comparado a coisas feitas por suas mãos. Estas são meras coisas terrenas, sofrendo sob a maldição de Deus, por causa dos pecados do homem. O Pai não pode ser definido por coisas da terra. Evangelismo, página 614. A irmã White chamou esses conceitos filosóficos de um Deus 3 em 1, de representações espiritualistas, e heresia mortal, porque eram semelhantes ao panteísmo e contradiziam a compreensão divinamente revelada da presença e personalidade de Deus. Observe isso. Quem foi que Ellen White disse
que não poderia ser descrito, usando as coisas desta terra. Ela disse que era o Pai, o Deus infinito, como tantas vezes o chamava. Ele é a fonte de tudo no universo. Isto inclui o Filho que foi gerado por ele, não criado por ele. Kellogg, e a presença e personalidade de Deus. Ninguém negará que a doutrina da Trindade diz respeito à presença e personalidade de Deus. Mas muitos adventistas não percebem que era exatamente isso o que Ellen White disse, que era a heresia alfa, no templo vivo de Kellogg, e também o ômega da apostasia. O templo vivo contém o alfa dessas teorias. Eu sabia que o ômega seguiria dentro de pouco tempo, e tremi pelo nosso povo. Sabia eu que devia advertir nossos irmãos e irmãs a que não entrassem em controvérsia em relação à presença e personalidade de Deus. As afirmações feitas no templo vivo acerca deste ponto são incorretas. São mal aplicadas às passagens das Escrituras usadas em apoio da doutrina ali exposta. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 203. Aqui, Ellen White dá uma advertência aos adventistas do sétimo dia, que eles não deveriam entrar em controvérsias sobre a presença e personalidade de Deus. Era o que Kellogg estava fazendo. Kellogg aplicava mal as Escrituras para defender seus ensinos. O ômega da apostasia também faria isso, e foi essa a constatação que a fez tremer. Tenho sido instruída pelo mensageiro celestial que parte do raciocínio no templo vivo são infundadas. Introduz aquilo que é apenas especulação sobre a personalidade de Deus, onde está sua presença. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 201. O que Kellogg estava ensinando era apenas especulação sobre a presença e personalidade de Deus. E sabemos que a doutrina da Trindade baseia-se totalmente na especulação. Kellogg certamente percebeu que seu livro continha a teologia trinitariana. Isso sabemos, porque alguns irmãos adventistas o visitaram antes dele ser excluído da igreja em 1907, e ele disse: "Agora, eu pensei ter cortado completamente o lado teológico das questões da Trindade, e todo esse tipo de coisa. Eu não pretendia colocá-lo em tudo, e me esforcei para afirmar no prefácio que eu não queria isso. Eu nunca pensei em trazer tal coisa como qualquer questão teológica sobre isso. Eu só queria mostrar que o coração não bate por conta própria, mas que é o poder de Deus que o mantém." Entrevista realizada na residência de Kellogg, por G.W. Amadon e A.C. Bordeaux, em 7 de outubro de 1907. Aqui percebemos que a questão principal era a Trindade, e que Kellogg estava tentando colocar a doutrina da Trindade na igreja. Ele disse que colocara em seu livro a teologia trinitariana. Ele sabia também que era uma teologia a qual os adventistas do sétimo dia objetavam. O Deus sem forma de Kellogg. Em 1903, ano em que o Templo Vivo de Kellogg foi publicado, William Spicer tornou-se o secretário da Associação Geral, e em 1922, foi eleito presidente da Associação Geral até 1930. Em 1938, ele escreveu sobre Kellogg, e como seus ensinos estava destruindo a realidade das coisas, como o céu, o santuário, o trono de Deus, e até o próprio Deus, e que através do espírito de profecia, Deus guiou a igreja. Ele começa citando o texto de Ellen White do Primeiros Escritos, página 54. Vi um trono, e assentados nele estavam o Pai e o Filho. Contemplei o semblante de Jesus, e admirei sua adorável pessoa. Não pude contemplar a pessoa do Pai, pois uma nuvem de gloriosa luz o cobria. Perguntei a Jesus se seu Pai tinha a mesma aparência que ele. Jesus disse que sim, mas eu não poderia contemplá-lo, pois disse: se uma vez contemplares a glória de sua pessoa, deixarás de existir. Depois ele diz: essa visão está em harmonia com as descrições bíblicas. Tira essa visão de nós, e substitua a ideia da personalidade toda penetrante chamada Deus, pela filosofia panteísta. E estaremos de uma vez envolvidos nos labirintos da decepção espiritualista. Então o céu e o trono estarão onde quer que Deus esteja, e ele está em toda parte, na árvore,
na planta e na criatura. Na visão de Ellen White, a forma de Deus estava lá no trono, tão real quanto a forma de Jesus, no trono, ao lado do Pai. William Spicer falou de uma entrevista que ele teve com Kellogg. Na primeira entrevista que tive com o autor, sobre o livro preparado para nós, ele apresentou sua ideia de que era idolatria imaginar Deus como tendo uma forma. William Spicer conclui: nos primeiros escritos do Espírito de Profecia, em 1844 e 1845, descrições do céu e do trono, e do Pai e do Filho, foram dadas, para erguer um padrão contra a filosofia religio-científica de Deus, e da natureza que viria como uma inundação. Observe algo muito importante aqui. Assim como Ellen White, Spicer menciona as formas separadas do Pai e do Filho, mas não menciona o Espírito Santo. Isso porque o pensamento adventista do sétimo dia era antitrinitariano. Eles não consideravam o Espírito Santo como uma pessoa, como Deus e Cristo eram pessoas, mas sim que ele era a presença pessoal de ambos. No próximo capítulo, Spicer disse: os remidos, na carne, imortais, verão a Deus. Eles podem se aproximar de um Pai em seu trono, no templo celestial. Eles verão o rosto dele, e ao lado do Pai, veremos o homem Jesus Cristo. Esse mesmo Jesus, que os discípulos viram, em forma semelhante ao Pai. Spicer diz que os remidos verão a Deus, e verão o homem Jesus Cristo, mas nada diz sobre ver o Espírito Santo. O rastro da serpente. A apostasia de Kellogg certamente envolveu a doutrina da Trindade, que Ellen White chamou em 1906 de espiritualista, nulidade, as profundezas de Satanás e o rastro da serpente. Ellen White disse: sinto muito que homens sensatos não discernem o rastro da serpente. Eu chamo assim, pois assim o Senhor a pronuncia. Onde estão aqueles que são declarados como afastando da fé, e dando ouvidos a espíritos sedutores, e doutrinas de demônios, afastando da fé, que eles mantiveram sagrado nos últimos 50 anos? Eu deixo para responderem isso, aqueles que sustentam, e desenvolvem tal agudez em seus planos, para estragar, e dificultar a obra de Deus. Em 1906, os adventistas do sétimo dia ainda estavam sustentando estritamente uma fé antitrinitariana. Ellen White novamente alertou para não se afastar dessa fé não trinitária. Ela disse que essa era a fé que pelos últimos 50 anos havia sido considerada sagrada pelos adventistas do sétimo dia. Esta é uma declaração categórica. Não pode ser mal interpretada ou mal entendida. No mesmo ano ela disse: sempre devemos guardar a fé, que foi confirmada pelo Espírito Santo de Deus, desde os primeiros eventos de nossa experiência, até o tempo presente. Observe o que ela diz, que isso era a fé, que havia sido confirmada pelo Espírito Santo de Deus. Novamente Ellen White endossa que foi o próprio Deus que deu essas crenças aos pioneiros. O principal problema de Kellogg era seu ensino relativo ao Espírito Santo. Ele passou a acreditar que o Espírito Santo era uma pessoa como Deus e Cristo. E isso era o contrário da crença dos adventistas do sétimo dia. Em contraste com isso, os adventistas do sétimo dia acreditavam que o Espírito Santo era a presença e o poder de ambos, Deus e Cristo. O Espírito Divino, que o Redentor do mundo prometeu enviar, é a presença e o poder de Deus. Ellen White deixou claro que o Consolador de João 14, 16 e 17 é a onipresença de Jesus. Ela cita João 14, 16 e 17 e diz: isso se refere à onipresença do Espírito de Cristo, chamado Consolador. Essa foi uma grande diferença
entre a teologia adventista do sétimo dia e as crenças da Trindade de Kellogg. Vamos ver agora as observações que Kellogg fez a respeito do Espírito Santo e a resposta a elas pela liderança da Igreja Adventista do sétimo dia. Kellogg desafia as crenças dos Adventistas do sétimo dia a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo, uma terceira pessoa, e ainda assim, não ser uma pessoa. Em uma carta para George Butler, que era membro do comitê da Associação Geral, Kellogg desafiou as crenças dos Adventistas do sétimo dia a respeito do Espírito Santo. Isso ele fez depois que os líderes da igreja recusaram a publicar seu livro, O Templo Vivo. Pelo que posso compreender, a dificuldade que é encontrada no Templo Vivo, todo o assunto pode ser resumido nessa pergunta: é o Espírito Santo uma pessoa? Você disse que não. Eu havia suposto que a Bíblia dizia isso, pela razão de que o pronome pessoal, ele, é usado falando do Espírito Santo. A irmã White usa o pronome ele, e diz em muitas citações que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. Como o Espírito Santo pode ser a terceira pessoa e não ser uma pessoa, é difícil para eu ver. Carta de Kellogg a George Butler, em 28 de outubro de 1903. Vamos detalhar essa carta. Preste atenção no que Kellogg disse. Ele afirmou: pelo que posso compreender, a dificuldade que é encontrada no Templo Vivo, todo o assunto pode ser resumido nessa pergunta: é o Espírito Santo uma pessoa? Você disse que não. Observe que ele diz que a questão principal do livro era especialmente sobre o Espírito Santo, se ele era uma pessoa, como o Pai e o Filho. Muitos acham que Kellogg falou só do panteísmo, mas enganam-se. Ele continuou dizendo: você disse que não. Eu havia suposto que a Bíblia dizia isso, pela razão de que o pronome pessoal, ele, é usado falando do Espírito Santo. A irmã White usa o pronome ele, e diz em muitas citações que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. Como podemos ver claramente nessa declaração, o Dr. Kellogg estava entendendo mal o uso das palavras terceira pessoa por Ellen White. E ele estava usando as declarações de Ellen White para apoiar sua nova crença. Ellen White não ensinou, e não estava ensinando, que o Espírito Santo era um terceiro ser, como o Pai e o Filho. Mas Kellogg estava entendendo que sim, mas foi repreendido pela própria Sra. White e os pioneiros. E pode haver em meus escritos muitas afirmações que, tiradas do contexto e interpretadas de acordo com o pensamento do autor do Templo Vivo, Dr. Kellogg, dir-se-iam de acordo com os ensinamentos desse livro. Deus não permita, porém, que prevaleça esta impressão. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 203. Todo o problema de Kellogg era seu entendimento errado das palavras terceira pessoa. Ele entendia que as palavras terceira pessoa significava que o Espírito Santo era um terceiro ser e que Deus era três seres em um. Ellen White revela de muitas maneiras que o Espírito de Cristo é o que ela chama de terceira pessoa, e não significa um terceiro ser separado do Pai e do Filho. Se Ellen White confirma que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, então, o Espírito de Cristo tem que ser a terceira pessoa. E portanto, ela diz que a única terceira pessoa que pode vencer o pecado em nós é Cristo. Observe. Com seu Espírito, Cristo envia uma influência reconciliadora e um poder que tira o pecado. Review and Herald, 19 de maio de 1904. Ellen White diz que apenas a terceira pessoa pode vencer o pecado em nós, e ela revela que o que ela chama de terceira pessoa é o Espírito de Cristo. Somente o Espírito daquele que venceu o pecado e morreu na cruz por nós pode nos ajudar a vencer. Jesus somente tem o poder para salvar do pecado, para libertar-se do poder do mal.
E duvidar daquele que deu a vida por nós é ofender e insultar o Pai. Review in the Herald, 10 de fevereiro de 1891. A única defesa contra o mal é a habitação de Cristo no coração, pela fé em sua justiça. O desejado de todas as nações, página 324. Repetidas vezes, Ellen White chama o Espírito de Cristo de terceira pessoa. Ela nunca quis dizer uma terceira pessoa literal. E, portanto, ela nunca chamou o Espírito Santo de ser. Somente ao Pai e o Filho, ela chama de ser. É muito importante você compreender isso. Por isso vamos compreender melhor esse ponto. O que Ellen White estava dizendo, ao escrever terceira pessoa. Para Ellen White, a palavra pessoa e personalidade são equivalentes. E personalidade é uma característica da pessoa. Observe. Deus deu a cada um, homem e mulher, uma personalidade própria, uma individualidade. Carta a Jovens Namorados, página 48. O Evangelho de Cristo confere personalidade àqueles que creem, tornando-os epístolas vivas, conhecidas e lidas por todos os homens. Fundamentos da Educação Cristã, página 100. A humanidade é uma personalidade de Cristo. Se bem que Cristo se evidenciasse distintamente em sua personalidade humana. Fundamentos da Educação Cristã, página 406. O Espírito Santo é outra personalidade ou característica de Cristo. Observe. O Espírito Santo é Ele mesmo, Cristo, despido da personalidade da humanidade e independente dela. Manuscript Releases, volume 14, página 23. Jesus tem duas personalidades. As duas personalidades de Jesus são o seu Espírito Santo, que é a natureza divina, e a sua personalidade humana. A primeira personalidade é a do Pai. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui é mostrada a personalidade do Pai. Evangelismo, página 614. Deus é Pai. Essa é sua personalidade. Já que o Espírito Santo é a terceira pessoa, então, quem é a terceira pessoa, de acordo com Ellen White? Quem ela disse que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Ele é seu representante. Manuscript Releases, volume 13, página 313. O próprio Espírito de Cristo é o representante da sua pessoa humana na Terra, a presença invisível de Cristo conosco. Através de seu Espírito. É como se ele estivesse na forma humana visível, conosco. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo, que é enviado a todos os homens, para lhes dar suficiência. Manuscript Releases, volume 14, página 84. O Espírito Santo, que é enviado a todos os homens, é o Espírito de Cristo, muito claro. Observe essa outra citação, mais clara ainda. Nós queremos o Espírito Santo, que é Jesus Cristo. Carta 66, 10 de abril de 1894. Mas é o fermento do Espírito de Jesus Cristo, que é enviado do céu, chamado de Espírito Santo. Manuscrito 36, de 1891. Mais claro que isso, impossível. Como você pode ver, a terceira pessoa não é um terceiro ser, mas o Espírito de Cristo, e, portanto, o Espírito de Cristo é a terceira pessoa por sua nomenclatura. A história se repete hoje. Os trinitarianos adventistas de hoje estão fazendo exatamente o mesmo que Kellogg fez. Estão confundindo o significado da terceira pessoa. Para eles, a terceira pessoa é um outro ser, chamado Deus Espírito Santo, o mesmo entendimento de Kellogg. São os kelloggianos modernos.
É a apostasia ou a negação. Kellogg não podia ver seu erro, como muitos hoje, mas ele sabia que seu principal problema era sua crença no Espírito Santo, como um terceiro Deus. Como muitos fazem hoje, Kellogg não aceitou os conselhos de Ellen White e seus irmãos para rejeitar a Trindade. Observe. Não consegui dormir na noite passada. Cartas chegaram a mim, com declarações feitas por homens, que alegaram ter perguntado ao Dr. Kellogg se ele acredita nos testemunhos que a irmã White produz. Ele declara que acredita, mas ele não acredita. Ele enviou uma carta emotiva para mim, enquanto eu estava em Melrose, Massachusetts, dizendo: eu me rendi, mas ele não falou ou agiu como um homem que se rendeu. Ele sentiu amargura de alma contra as agências designadas pelo Senhor, que ocuparam o cargo de presidente da Associação Geral. Ele os odiou. Ele se rendeu a esse fel de amargura. O Senhor não aceitará nada que afirme que é falso. Testemunho Especial Série B, 7, página 61. Na carta que Kellogg escreveu ao pastor George Butler, ele certamente contestou a maneira como os adventistas do sétimo dia consideravam o Espírito Santo. Ele disse: como o Espírito Santo pode ser a terceira pessoa, e não ser uma pessoa, é difícil para eu ver. Os líderes da igreja sabiam que a terceira pessoa, que Ellen White escreveu, não era um terceiro ser, na divindade. Não era isso que Ellen White estava dizendo, mas para o entendimento de Kellogg, era um terceiro ser. Note com muita atenção esse ponto. Esta disputa ocorreu em 1903, 5 anos após a publicação de O Desejado de Todas as Nações. O Desejado de Todas as Nações foi publicado em 1898. De 1898 a 1903, são 5 anos. 5 anos depois, e este livro não levar os adventistas do sétimo dia a acreditar que o Espírito Santo era uma pessoa como Deus e Cristo, mesmo após Ellen White ter dito que o Espírito Santo era a terceira pessoa da divindade. E este livro também não levar os adventistas do sétimo dia a pensar em Deus como sendo uma trindade, 3 em 1. A crença dos adventistas do sétimo dia em relação ao Espírito Santo, em 1904, pode ser vista claramente em uma carta que Butler escreveu a Kellogg. Butler escreveu a Kellogg, obviamente, para tentar convencê-lo de seus erros. Butler escreveu: Deus habita em nós pelo seu Santo Espírito, como um consolador, como um reprovador, especialmente o primeiro. Quando nós vamos a Ele, nós participamos dele, nesse sentido. Porque o Espírito Santo vem a partir dele, vem do Pai e do Filho. Carta de George Butler a John Harvey Kellogg, 5 de abril de 1904. Conforme expressado por Butler, a fé de 1904, dos adventistas do sétimo dia, era que o Espírito Santo vem de ambos, do Pai e do Filho, Deus e Cristo. O Espírito Santo é a presença pessoal de ambos. Essa era a crença dos adventistas em 1904. Certamente em 1904, não se acreditava que o Espírito Santo fosse uma pessoa como Deus e Cristo. Para os pioneiros, não havia sentido dizer que o Espírito Santo era um outro ser, como Deus e Cristo. Veja o que Butler disse. O Espírito Santo não é uma pessoa andando a pé, ou voando, como um ser literal, no mesmo sentido que Cristo e o Pai fazem. Pelo menos se assim, está totalmente além da minha compreensão, ou o significado da linguagem, ou das palavras. Carta de George Butler a John Harvey Kellogg, 5 de abril de 1904. Essa era a fé dos adventistas do sétimo dia, em 1904. A fé que Ellen White disse que Deus havia dado a eles, e que nunca deveria ser mudada ou removida. Foi também a fé, da qual ela claramente advertiu, que haveria um afastamento. Ellen White disse claramente que os adventistas do sétimo dia nunca deveriam mudar suas crenças com relação a Deus e a Cristo. E como sabemos,
Essas crenças não eram trinitarianas. O problema de Kellogg era que ele estava tentando definir onde a presença de Deus estava. Tudo tinha a ver com o Espírito Santo. Ele definiu o Espírito Santo como outro ser. Se o Espírito Santo é outro ser, então Deus fica sem seu Espírito, sem sua onipresença. E assim Kellogg acabou com o próprio Deus, acabou com sua personalidade. Por isso Ellen White disse a Kellogg: Você não é definitivamente claro sobre a personalidade de Deus, que é tudo para nós como um povo. Você virtualmente destruiu o próprio Senhor Deus. Carta de Ellen White a Kellogg, em 16 de março de 1903, carta 300. Ele estava destruindo a Deus, como um ser pessoal. Então ela advertiu: Nossos ministros devem ter muito cuidado para não entrar em controvérsias em relação à personalidade de Deus. O inimigo certamente irá desencaminhar aqueles que entrarem nele. Sabemos que Cristo veio pessoalmente para revelar Deus ao mundo. Deus é uma pessoa, e Cristo é uma pessoa. Cristo é mencionado na palavra como o brilho da glória de seu Pai e a imagem expressa de sua pessoa. Manuscrito 46, 18 de maio de 1904. A doutrina da Trindade está relacionada com a presença e personalidade de Deus. É por isso que a Trindade é parte integrante do Alfa. Para justificar suas crenças, Kellogg disse que ele passou a acreditar na Trindade: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nota importante: não há registro de Ellen White elogiando diretamente a Kellogg por vir a acreditar na doutrina da Trindade, mas reprovou Kellogg por todas as representações sobre Deus que ele fazia, um Deus 3 em 1. Ellen White repudiou Kellogg por sua compreensão errada da divindade. Ela disse em vários testemunhos diferentes que em tudo isso, Kellogg estava sendo usado pelo diabo. Essa crise, em 1900, dentro do adventismo do sétimo dia, tinha tudo a ver com a doutrina da Trindade. E os pontos de vista de Kellogg eram os que Ellen White referiu como contendo o alfa das heresias. E fui instruída que certos sentimentos no templo vivo eram o alfa de uma longa lista de teorias enganosas. Ele teve aqueles que o seguiram. E o alfa transformou-se no ômega. Grupo Adventista de Cotia, levando a verdade até você.